Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje a gente vai falar sobre a fundação de uma lavoura de milho, vocês vão entender e que se a gente ajustar algumas coisas aqui no procedimento antes de plantar e depois do plantio, isso é capaz de entregar muito resultado para o produtor, tanto de economia de fertilizantes, como também de aumento de produtividade, fazendo que no final do ciclo o produtor fique com mais dinheiro no bolso. Me acompanhe até o final aqui desse vídeo de hoje, porque ele está bem interessante. Então eu trouxe aqui um conceito para a gente discutir, que é o seguinte: quando vai se construir um prédio, né? O que o engenheiro começa fazendo, os procedimentos para construir um prédio? Primeiro, ele vai verificar como é que está o solo. Existe uma sonda que ele coloca ali a 20, 30 metros para conhecer como é que está a estrutura desse solo em profundidade. Isso aqui é para começar a planejar a fundação. Porque se eu vou fazer um prédio, eu vou fazer uma construção, o que eu devo analisar é o solo para fazer uma boa fundação, para que no futuro eu não tenha problemas ali com uma patologia, o pessoal chama, né, uma patologia de construção que comprometa depois, futuramente, aquele prédio. Não sei se vocês já viram, existem algumas cidades no litoral de São Paulo que eles fizeram lá na década de 60 e 70, e aí eles não verificaram como é que estava esse solo em perfil, né, profundidade ali, de 60, 70 metros, e aqueles prédios começaram a ceder, começaram a cair, depois que ele já estava construído, muitos anos depois, justamente porque não foi feita uma boa fundação. Então, por isso que o engenheiro civil, na hora dele começar a construção do prédio, antes dele pensar como é que vai ser o revestimento, como é que vai ser a pintura, como é que vai ser o acabamento, ele tem que fazer, sim, um bom planejamento e um bom projeto estrutural e de fundações. Inclusive, existe o especialista em fundações, né? Engenheiro que é especialista e só pensa em fundações. Mas, Jonathan, por que você está falando sobre fundações se aqui a gente vai tratar sobre milho, o canal AgroBrasil só trata sobre agricultura, né? Por que você está falando isso? Porque os temas que a gente trata aqui são muito relevantes e a fundação de uma lavoura, e qualquer lavoura, não só de milho, soja, feijão, trigo, olerícolas, tomate, é o nosso solo. O nosso solo é a fundação de qualquer tipo de lavoura. Porque, vamos imaginar, vamos transportar o solo, o manejo que eu faço, físico, químico e biológico, para a construção civil, para a gente conseguir fazer um comparativo. Então, o solo é a mesma coisa que as fundações, e depois, vamos lá, vamos colocar micronutrientes via foliar, outros produtos, né, controle de pragas, controle de doenças, seriam os acabamentos, seriam sei lá, o porcelanato, seria um tipo de pintura, isso, aquilo, é o acabamento. Por isso que a gente tem que fazer esse paralelo para ficar fácil de entender. Então, qualquer cultura agrícola precisa de um solo equilibrado, tanto do ponto de vista físico, químico e biológico, para conseguir responder ou conseguir entregar os nutrientes que uma lavoura está precisando. Porque senão a gente não vai conseguir ter um bom resultado. Dá uma olhada nessa foto que eu tirei aqui o ano passado, que ela exemplifica muito bem quando eu não tenho um solo equilibrado, o que acaba acontecendo. Essa planta de milho aqui, nesse solo, inclusive, tem análise com 6 ppm, né? 6 miligramas por decímetro cúbico de fósforo. Foi colocado o nutriente fósforo, e o fósforo aqui, ele é, digamos, o nutriente energético da planta, então ele é responsável aqui, por exemplo, pela sintetização, né, de uma molécula chamada ATP, que é fundamental para fotossíntese, né, que é adenosina trifosfato. Faltou fósforo, eu vou ter menos sintetização de ATP, menos fotossíntese, vamos colocar dessa maneira mais simplificada para todo mundo entender, menos fotossíntese, menos acúmulo de matéria seca, menor produtividade. Então veja que uma coisa leva a outra. Quando a gente consegue identificar como é que está a situação no solo, dos nutrientes, a concentração desses elementos, consegue propor uma alternativa, consegue planejar o que deve ser feito, se eu jogo um calcário, qual dose de calcário que eu coloco, qual tipo de calcário, depois qual que vai ser a dose do fertilizante, segundo a minha expectativa de produção. Eu faço um trabalho parecido lá com as fundações, que eu falei para vocês da engenharia civil. Aí sim eu vou ter uma lavoura que responde muito mais. Inclusive uma lavoura bem nutrida, bem mais resistente ao ataque de pragas e doenças. Faz umas 2 semanas, eu acho, que nós fizemos um estudo de caso aqui no canal de um produtor de São Paulo, que ele relatou, ele gravou um vídeo pra gente falando: olha, Jonathan, depois que vocês fizeram aqui a consultoria, eu reduzi tanto o gasto de fertilizantes, aumentou a produtividade, mas uma coisa que eu achei interessante é que eu diminuí o gasto com inseticidas, que em anos anteriores eu gastava bastante.
justamente uma planta mais bem nutrida, mais equilibrada nutricionalmente, ela também é mais forte. Digamos assim, ela tem um sistema imunológico mais resistente a essas pragas e também essas doenças. Então é muito interessante a gente ver aqui uma outra área onde não foi colocado nada de fósforo, com esses 6 ppm. Veja aqui como eu tenho uma plântula menor, raquítica, né? O encurtamento de internódio justamente, e as folhas mais velhas, essa coloração mais arroxeada, que é por um acúmulo de antocianinas. Então eu tenho uma planta de milho com uma clara deficiência de fósforo e isso vai impactar no final na produtividade e, obviamente, no dinheiro no bolso do produtor. Então nessa área foi necessário 130 quilos por hectare, segundo a expectativa de produção do híbrido e da área, 130 quilos de P2O5, que isso equivale a 465 quilos por hectare de um adubo mineral 8,28,16. Acompanhe aqui comigo, pessoal. Como é que você faz essa conta? A gente deve interpretar a análise de solo, obviamente, definir uma expectativa de produção e, com base nessas informações, eu utilizo uma literatura, pode ser uma literatura atualizada do estado de São Paulo, do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e aí eu defino uma dose. Por exemplo, DP2O5, 130 quilos. Então você faz lá 130 quilos dividido pela concentração de fósforo nesse meu formulado, que eu tenho 8% de nitrogênio, 28% de P2O5 e 16% de K2O. Perfeito? Então 130 dividido por 0,28, eu estou falando de 464, né? Vamos arredondar, 465 quilos desse adubo 8,28,16. Agora acompanhe aqui comigo, para que vocês entendam a importância dessa fundação, né, que é o solo em lavouras de milho. Vamos imaginar que eu não tivesse 6 miligramas, mas que eu tivesse 55 miligramas por decímetro cúbico. Aí eu teria uma condição totalmente diferente do meu nutriente fósforo. Ele não estaria mais limitando a produção, ele estaria em nível suficiente. Mas eu ainda deveria colocar fósforo pensando em repor o que vai ser exportado pela expectativa de produção. E aí olha só, pessoal, nessa condição de 55 miligramas, identificando que eu tenho essa condição, vai ser necessário 60 quilos por hectare de P2O5. E pensando nessa situação com um nível de fósforo de 55 miligramas, a necessidade para a mesma expectativa de produção, aqui eu estou utilizando exemplo para vocês, vai ser de 60 quilos por hectare de P2O5, perfeito? Então, se eu quiser colocar 60 quilos por hectare de P2O5, o solo tem 55 miligramas, com o mesmo fertilizante, veja que eu poderia inclusive trocar por um outro fertilizante. Eu poderia trocar por um MAP, por exemplo, por um DAP, pode ser uma opção, mas eu quero fazer um comparativo com o mesmo fertilizante com um único ponto de diferença dos solos, que é a concentração do nível de nutriente fósforo, para a gente ver como que existe um universo a ser explorado aqui, tá? 60 dividido por 0,28, eu vou precisar então de 214 quilos do adubo mineral 8,28,16 para colocar esses 60 quilos. Vamos colocar em duas tabelas aqui. Área número 1 com 6 miligramas na análise de solo, e a área número 2 com 55 miligramas na análise de solo. O adubo 8,28,16 custando 2,75 kg, tá? 2,75. Uma área que eu devo colocar 465 quilos por hectare e outra área que eu vou colocar 214 quilos por hectare. Tudo bem? 465 vezes 2,75 kg, eu vou estar gastando aqui só com adubo de base R$ 1.278 por hectare. Agora na área número 2, 214 vezes 2,75, R$ 588 por hectare. Agora vamos fazer a diferença entre as duas áreas. 1.278 menos 588. Eu estou falando de R$ 690 de diferença por hectare, com um único fertilizante, com um único ponto analisado, nutriente fósforo. Eu poderia transportar isso para o potássio, para um manejo de fósforo, para uma necessidade de cálcio, de magnésio, de enxofre e etc. Então existem muitas áreas que a gente acaba pegando aqui na consultoria, onde o produtor ele economiza, né? Às vezes, e aí é muito variável, às vezes o que ele está utilizando lá de adubação, o padrão dele, digamos assim, ele economiza às vezes 2, 3 sacos do padrão, ou às vezes até ele aumenta. Não é em todo caso não que diminui a quantidade de adubo, tá? Não é em todo caso. Tem alguns casos que a gente fala para ele aumentar a adubação.
Em algumas culturas mais exigentes, caso do tomate, da banana, etc., eu posso aumentar. O próprio milho eu posso aumentar. Mas quando eu aumento é porque eu sei e identifiquei que existe um potencial ali de incremento de produtividade a partir da minha análise de solo e dos fertilizantes que eu estou utilizando. Então eu sei que eu vou, se eu colocar ali às vezes 2 sacos a mais de um determinado fertilizante e coloco mais fósforo, aquela área tem potencial para responder em 15, 20, 25, 30 sacos a mais por hectare. Então compensa aumentar a adubação. Mas existem tantos e tantos casos onde é feita uma adubação meio que empírica, né? Todo mundo utiliza esse fertilizante ou aquele fertilizante. E aí, quando a gente vai analisar, de fato, pela análise de solo, vai montar um planejamento de adubação, o produtor ele acaba ganhando ali muito dinheiro mesmo em uma área. Então imagina aí que deu R$690 de diferença. Se um produtor tem 150 hectares, a gente está falando de R$103 mil de diferença que ele teve, R$103 mil que vai para o bolso dele, né? Então isso faz bastante diferença. E é isso que a gente identificou, que existem muitas áreas de milho que o produtor ele pode identificar isso, ele pode conhecer o solo dele e começar a trabalhar com a fundação. Por isso que nós criamos, né, o nosso novo treinamento sobre nutrição e adubação para a cultura do milho. Então, um treinamento focado em milho, focado em adubação e nutrição para quem trabalha com essa cultura. Seja que planta ela, quer começar a plantar, quer começar a melhorar a área, quer começar também a atender áreas de milho ali e dar melhores soluções para os produtores atendidos, né? Conhecer mais sobre essa parte de nutrição. Então nós fizemos esse treinamento aí, que é um treinamento que não é muito longo, então você não vai demorar 6 meses para terminar. É um treinamento que em pouco tempo você consegue terminar ele, né? É bem tranquilo, assim, as aulas duram de 15 até 25 minutos. Tem só os principais pontos, só o que a gente deve saber, de fato, para melhorar a nossa adubação de milho. Tá? É 100% online também, na nossa nova plataforma de treinamentos que a gente lançou essa semana. Então nós temos uma nova plataforma mais bonita, estilo Netflix e tudo mais. E nesse treinamento, o que a gente vai falar? Sobre fisiologia do milho. Isso aqui é extremamente importante para a gente definir expectativa de produção. Por que uma área baixa eu não vou produzir a mesma coisa que uma área alta? E como que eu consigo definir qual que é a expectativa de produção da minha área? Se tiver 100 metros, tiver 500 metros, tiver essa condição. Como que eu defino essa expectativa? Isso é extremamente importante, né? E são conteúdos que não tem por aí na internet, porque são conteúdos que a gente pegou a nossa experiência aqui, há vários anos trabalhando com nutrição de milho, e colocou isso num treinamento sistematizado. Falando, ó, tem essa e essa e essa situação que você deve tomar cuidado, que você deve considerar. A gente fala também sobre os melhores fertilizantes para se usar em uma lavoura de milho, tá? Tem ali os principais, por que você utiliza esse, por que você não utiliza aquele. Ah, não colocar muito cloreto de potássio na linha se você tiver essa e essa condição, porque pode dar problema com salinidade, pode estressar a planta no início do ciclo. A época correta de aplicação dos fertilizantes, né? Qual que é a época onde a planta do milho está mais precisando, que se você jogar, vai dar mais resultado. A interpretação do nível dos nutrientes no solo, né? Fósforo, potássio, cálcio, magnésio, micronutrientes, enxofre. Quando que está alto, quando que está baixo, para a gente pegar uma análise de solo para plantar milho e de fato conhecer como é que está ali. A recomendação para milho grão, então, passo a passo, a gente pega uma análise de solo, faz junto o passo a passo de uma recomendação para milho grão, né? Com um caso real, não é um caso inventado, não é uma sugestão de adubação genérica, não é nada disso. São casos reais para a gente, de fato, ir pegando e aprendendo essas questões que vão sendo vividas no dia a dia, né? Recomendação para milho silagem também não é a mesma coisa para milho grão. Eu já falei aqui no canal algumas vezes e aqui a gente relata e coloca os principais pontos detalhadamente nessa aula, porque se eu estiver trabalhando com milho silagem, né? Por exemplo, fiz uma adubação para milho grão, só que eu vou colher para silagem. Ao longo dos anos, eu vou esgotando esse meu solo e vai produzindo cada vez menos, porque eu estou exportando muito nutriente e estou repondo pouco, porque a adubação de milho grão, eu não faço uma adubação tão pesada quanto para milho silagem. Então isso eu devo tomar cuidado também, não é a mesma coisa adubar milho grão e adubar milho silagem. A recomendação de adubação para milho espiga, nós temos muitos produtores do Brasil que trabalham com milho espiga, tanto produzindo apenas a espiga, como também a espiga e depois fazendo silagem com o resto da planta, como utilizar adubação orgânica, né, para economizar com os fertilizantes. Então isso aqui é muito bacana. Porque o que acontece? Hoje nós temos cama de frango,
nós temos cama sobreposta de suínos, nós temos uma série de produtos orgânicos que podem ser utilizados dentro da nossa estratégia de adubação, fazer o milho produzir muito bem, melhorar uma série de aspectos químicos, físicos e biológicos do meu solo e também colocar dinheiro no bolso do produtor rural. Nós temos uma aula passo a passo explicando sobre isso, sobre a utilização de adubos orgânicos, né? Sobre adubação orgânica. Também acompanhamento de lavouras de milho e novas tecnologias para aumentar a produtividade. Quais que são as principais tecnologias? O que vale a pena colocar ou não? Então, tudo isso a gente aborda lá dentro, beleza? A gente vai liberar um link amanhã de manhã, né? Quinta-feira, lá dentro dos... A gente vai ter quinta e sexta-feira uma condição especial de lançamento, tá? Então, quinta-feira, agora 14 de dezembro, a gente vai liberar 8 horas da manhã um link de inscrição. É um treinamento 100% online que você ganha certificado, tá? É acesso vitalício também. Você tem acesso à nossa nova plataforma, tá? E a gente vai liberar, então, o link de inscrição com uma condição especial promocional de lançamento. Quem tiver lá dentro do grupo vai conhecer, beleza? Então vai ser quinta e sexta-feira, dia 14 e dia 15. Depois que passar aí essa data, você ainda vai poder se inscrever, mas não vai ter mais as condições especiais, beleza? De lançamento com um desconto também sensacional. Beleza, pessoal? Então vejo vocês lá dentro do treinamento. E outro detalhe, tem 7 dias de garantia total. Se você entrar, não gostar, achar que não é para você, é só você pedir o seu dinheiro de volta, mas eu tenho certeza que esse treinamento aqui vai agregar muito no conhecimento que você tem sobre nutrição e adubação para a cultura do milho. Beleza, pessoal? No mais era isso. Vejo vocês lá dentro do treinamento. Forte abraço e tchau, tchau.